Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalizo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje eu pedi para o pessoal da análise separar algumas informações e expectativas aqui sobre grandes bancos, Petrobras e Ambev, que são empresas, ações que estão um pouco, vamos dizer assim, com o freio de mão puxado aí nos últimos anos, tá? Claro, já deixo o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar, e coloquem nos comentários aqui o que vocês acham dessas companhias, e relembro a todos que nós estamos com a maior promoção da história da Capitalizo, a promoção do mês de amigo, onde vocês ganham desconto e os amigos que vocês indicarem ganham desconto também. As informações estão todas aqui na descrição, basta preencher com os dados de vocês e vocês já vão receber o cupom de desconto, lembrando que essa promoção vale para todos os nossos produtos, depois eu volto para comentar a respeito deles, tá? Então, como eu comentei, nós vamos fazer alguns comentários aqui sobre o setor bancário, Petrobras e Ambev, começando com Ambev, que vai divulgar os resultados no próximo dia 29 de julho. O que aconteceu com a Ambev aí nos últimos anos, né, pessoal? Nós tivemos essa questão da concorrência, né, que acabou tirando um pouquinho de market share da empresa, apesar dela ser disparado, por exemplo, aqui no Brasil, a maior. Nós tivemos a questão da alavancagem da controladora, a Bembev, que comprou várias empresas e estava alavancada demais. Isso acabou atrapalhando. Nós tivemos a questão do preço, por exemplo, do alumínio, que também atrapalhou nos resultados, e a situação na Argentina. Quando finalmente a Ambev ia divulgar resultados melhores no ano passado, nós tivemos a crise, fechou bares e restaurantes, e aí a gente viu o que aconteceu com a companhia. Claro que a Ambev vem recuperando em termos de volume, em termos de venda desde o ano passado. Se a situação da Ambev foi ruim durante a crise, para as outras cervejarias foi ainda pior, porque hoje a Ambev é uma empresa que tem as maiores margens, tem o maior ROI, né? Mesmo não operando 100% do que ela poderia operar, ela tem margem líquida acima de 20%, ROI de 16%, e é uma empresa que tem uma situação financeira invejável, né, pessoal? Hoje ela tem dívida líquida negativa aí na casa de 14 bilhões de reais. Ela paga todas as dívidas e ainda sobra 14 bilhões de reais. Então é uma empresa que é mais bem preparada para a crise e a gente espera, inclusive, que a Ambev volte a ganhar a participação de mercado esse ano. E principalmente naquelas cervejas que ela compete com a Heineken, né, que é o grande vilão aí, né, que todo mundo comenta que tirou um pouco dos resultados da Ambev. A Ambev está crescendo 2 dígitos, né? Hoje a principal dificuldade é, por exemplo, em cervejas como a Brahma ou cervejas como a Skol, tá? E o que a gente espera, pessoal? Que aqueles resultados que não foram apresentados no ano passado em função da crise sejam apresentados agora no segundo trimestre. Inclusive, o pessoal da análise aqui espera que o volume de vendas aumente pelo menos 20% no segundo trimestre, o que para o tamanho da Ambev é uma porrada, né, pessoal? Lembrando que ela já tinha divulgado bons resultados aqui no primeiro trimestre, ela cresceu em termos de volume e em termos de receita também. É importante crescer nas duas coisas, né? Porque às vezes a empresa não cresce em volume e cresce em receita porque ela teve um aumento de preços, né? No caso da Ambev é que ela conseguiu crescer em termos de volume também, né? Nós tivemos um aumento do lucro bruto aqui de quase 25% e o lucro líquido disparou 125% de 1,2 bi para 2,7. Lembrando que a Ambev, como ela foi prejudicada nos últimos anos pelo lucro líquido ter sido menor, ela acabou pagando menos dividendo. Mas a Ambev tem uma estrutura para pagar bons dividendos, até porque ela tem um payout elevado. Então a gente imagina que à medida que ela for recuperando os lucros, ela vai voltar a pagar um dividend yield mais elevado também. Lembrando que é uma empresa que tem um histórico aí de execução excelente. Então a gente tem uma expectativa bastante positiva aí para a Ambev. A outra empresa é a Petrobras, né, pessoal? A Petrobras vai divulgar resultados no próximo dia 4 de agosto. Em relação ao longo prazo, né, a Petrobras basicamente ela vem fazendo vendas de ativos porque ela tem uma dívida muito grande. Mesmo tendo baixado do ano passado para cá, a dívida fechou aqui 31/3 com 58 bilhões de dólares, né? Isso é a dívida líquida, e a dívida bruta quase 71 bilhões de dólares. Então mostra a situação da companhia, ela precisa aumentar o prazo da dívida e pagar esse endividamento aqui. Então a nossa visão de longo prazo não é tão positiva em relação à Petrobras, porque o pessoal da análise entende que ela faz venda de ativos que não deveria estar fazendo nesse momento, como é o caso dos ativos de gás, né? Vendeu o NTS,
vendeu a TAG para a Engie, que todo mundo se estapeou aí para comprar, inclusive a Itaúsa tentou comprar, vendeu a NTS para a própria Itaúsa e deve vender os ativos da Gaspetro. Então a gente entende que no longo prazo tem alguns ativos, né, que a Petrobras não deveria vender e ela está vendendo, tá? Então a nossa visão não é tão positiva assim. E no médio prazo, pessoal, nós temos uma expectativa que o preço do petróleo, apesar da baixa aí dessa semana, volte a subir e tem uma tendência de alta ao longo dos próximos anos, porque a gente enxerga a demanda maior, né, as pessoas consumindo mais aí nos próximos anos, e a oferta não deve aumentar muito nos próximos anos, tá? Principalmente nas petroleiras ocidentais em função dessas questões ESG. E a gente entende que o preço do petróleo tem uma possibilidade boa de, pelo menos nos próximos 12, 24 meses, continuar subindo. Então, nesse momento, o que a gente prefere? Empresas que consigam repassar preço, porque normalmente essas petroleiras, elas não têm dificuldade em vender. A Petrobras não tem dificuldade em venda, da mesma forma que a 3R, da mesma forma que a PetroRio não tem dificuldade para vender. Mas é importante que elas tenham um custo de produção baixo, a Petrobras tem, mas a Petrobras a gente sempre tem aquela dúvida se ela vai conseguir repassar preços. Até porque a gente pega o caso do diesel, hoje é 48% de participação dos resultados aí da Petro, mercado interno, vendas aqui no Brasil. A gente sabe que o diesel é subsidiado, né? E se o preço do petróleo continua subindo e o dólar não cede, tá? A Petrobras tem uma defasagem. E a gente sabe que sempre tem aquela questão da Petrobras não repassar. Então a gente prefere outras opções, tá? Claro que em termos de resultado a Petrobras também deve divulgar bons resultados, tá? Mas a gente prefere outros ativos no setor de petróleo nesse momento. Lembrando, Petrobras divulga resultados no próximo dia 4 de agosto. E finalmente, né, pessoal, os grandes bancos. Qual é a nossa visão para os grandes bancos? Aqui a gente fala de Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. A visão de médio prazo, né, nos próximos 3 a 5 anos, é sim dos grandes bancos conseguir manter esse ROI aí na casa de 20%, até porque o mercado de concessão de crédito é deles, né? Se a gente pegar os 4 e colocar aqui a Caixa Econômica Federal, é 85%, 86% do mercado. E além disso, tem uma expectativa deles fecharem agências, diminuir custos, eles vão conseguir manter esse ROI na casa de 20%. Como os bancos não vão crescer nos próximos 15, o que eles cresceram nos últimos 15 anos, nós vamos ter muito lucro, mas pouco investimento para crescimento. Isso significa dividendos maiores, tanto que a política de dividendos dos grandes bancos mudou bastante, eles estão pagando muito mais aí do que pagavam no início dos anos 2000, por exemplo, tá? Já no longo prazo, a gente vai ver uma concorrência cada vez maior. Hoje a concorrência está muito na parte de serviços, seguros, a parte de gestão. Claro que os bancos têm a participação maior ainda, mas essa concorrência vai se acirrar cada vez mais, porque diferentemente dessa época que nós tivemos ali no final dos anos 90, que foi diminuir a quantidade de bancos, agora a gente vai ver aumentar novamente e mais concorrência significam margens menores. Então a nossa visão para os grandes bancos no longo prazo não é tão otimista assim em termos de crescimento quanto é nos próximos 3 a 5 anos, tá? Em relação a essa questão de concessão de crédito, a gente já viu bancos menores tentando ser mais agressivos, e não é nem uma questão de não ter dinheiro, a questão é que é difícil mesmo emprestar dinheiro. Mas a gente vai ver, tá? A gente já tem visto outras iniciativas, XP, BTG, outras corretoras, fintechs, entrando nessa parte aí de crédito também, e devem incomodar os bancos em termos de margem no longo prazo, mas como eu falei, nos próximos anos, né, a gente imagina pagamentos de dividendos gordos. Ah, Thiago, mas os grandes bancos não têm pagado bons dividendos, têm pagado centavos. O que acontece, né, pessoal? Primeiro, foi uma determinação legal do Conselho Monetário Nacional, né, dos bancos pagarem menos dividendos, não poder fazer redução de capital, e como tinha uma expectativa em função da crise da inadimplência aumentar, os bancos fizeram várias provisões. O único que não fez provisões tão grandes foi o Santander, que no fim foi o que acabou acertando, né? Porque a crise em relação a essa questão de inadimplência não foi tão pesada pelos números que a gente viu até agora dos grandes bancos. Mas só o caso do Itaú aqui, pessoal, quando a gente olha despesas de provisão de crédito e liquidação duvidosa, no primeiro trimestre do ano passado foi 10,4 bi de provisões, no quarto trimestre 5,6, no primeiro trimestre desse ano 4,4. Então a gente tem uma expectativa de reversão dessas provisões também,
muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, e os bancos vão pagar gordos dividendos porque eles vão ter muito lucro, né? É possível até, dependendo do tamanho da provisão que os bancos forem fazer agora no segundo trimestre, que a gente veja os melhores resultados trimestrais das histórias aí dos grandes bancos, tá? Lembrando que Bradesco divulga resultados no próximo dia 3, Santander dia 28/7, Banco do Brasil no próximo dia 5/8. Lembrando que Banco do Brasil é o banco dos grandes o mais barato em termos de múltiplo, e também tem outras questões importantes, como por exemplo a venda do Banco BV, né? Só que a gente estima que se o Banco do Brasil vender, pode entrar 8 bilhões de reais aí para o Banco do Brasil, também engrossaria em relação ao pagamento de dividendos. E Itaú, que divulga os resultados no próximo dia 2 de agosto. Lembrando que o Itaú também tem essa questão aí das ações da XP, e que nós entendemos que o mercado ainda não precificou isso de maneira adequada, né? Então quem tem ações do Itaú vai receber ações da XP, nós só não temos a data ainda, e quem tem ações da Itaúsa, né, no caso vai ser Itaúsa que vai receber aqui essas ações, tá certo, pessoal? Isso que eu queria passar para vocês, né? Lembrando, não esqueçam aqui da nossa promoção do mês de amigo, como eu falei, todas as informações estão aqui na descrição. Dos nossos produtos que vocês podem contratar, nós temos o Top Fundos, que são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários, o Invista em Ações, que são recomendações de ações para o longo prazo, ativos internacionais, small caps, dividendos e assim por diante, o Carteiras, que é a parte de renda fixa, de criptoativos, né, que são todas as carteiras diversificadas, mais o Top Fundos, mais o Invista em Ações, o Full Trader, que são as recomendações de médio e curto prazo, Day Trade, Swing Trade, Long Short, opções, e também tem as recomendações de Invista em Ações, e o nosso produto Capitalizo Completo. Qualquer dúvida, 4003-9127, só dá uma ligada, e-mail contato@capitalizo.com.br, quem preferir pode nos chamar direto no WhatsApp, link aqui na descrição, pode mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza nós vamos atender todo mundo com a maior satisfação, tá certo? Um grande abraço a todos e ótimos investimentos. Até mais!